Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já refletiu sobre o que significa fazer a transição de designer sênior para líder de design? Como tomar decisões estratégicas, motivar times e ainda assim manter o pulso no design na sua carreira? Hoje nosso papo é sobre desafios da liderança, especialmente nesse momento de escolha entre se aprofundar na especialização ou seguir na gestão. Para enriquecer ainda mais essa conversa, convidei uma pessoa com bastante estrada na área. Ela é coordenadora de design no grupo Casas Bahia. Salve, salve, Kelly Pincelli. Olá, bom dia. Bom dia, Kelly, tudo bem? Eu pronunciei seu nome correto? Eu nem perguntei se o seu nome pronuncia assim. Não, pronunciei em português, está correto. Se fosse o sobrenome ali italiano, aí seria Kelly Pincelli, mas as duas formas estão corretas. Ah, boa. Pincelli, que é italiano. Pô, legal, bacana. Não sabia. Tem uma família aí, tem uma longa história de italianos aí que migraram para o Brasil, se juntaram e aquela família da bagunça, sabe? Sei, mas eu acho que no Brasil inteiro é assim, né? Essa mistura de vários continentes, vários lugares, e aí saiu a gente, né? Exatamente. Muito bom. Pô, Kelly, obrigado aí por ter aceito participar deste episódio aqui com a gente, para falarmos um pouquinho aí sobre liderança. Mas antes quero pedir pra galera que tá nos ouvindo aí ativar as notificações, deixar o seu like, pegar o link desse episódio já e compartilhar aí pelas redes sociais, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria por aqui. E se você estiver ouvindo especialmente pelo Spotify, tem como você deixar 5 estrelas. Cara, isso é muito bacana, não custa nada, é só você apertar o botãozinho aí de 5 estrelas, porque como eu falei, ajuda a impulsionar cada vez mais os episódios que a gente cria especialmente para você. E no link da descrição deste episódio também tem o e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen e também o outro e-book das minhas amigas Paola e Carol sobre os 300 termos de UX. Kelly, conta pra gente um pouquinho o que te motivou, né, a iniciar a sua trajetória em design. Eu vi que você tem uma carreira de muitos anos aí, trabalhando com essa disciplina. Fala um pouquinho aí como que foi o seu começo, como é que foi a sua caminhada, como que eram as ferramentas na época. Bom, vamos lá, uma caminhada longa, né? Já uma caminhada de aproximadamente 29 anos na área de tecnologia. Imaginem vocês, há 29 anos atrás, mulher, tecnologia, interior do estado de São Paulo, em cidades bem pequenininhas, né? Era até um pouco difícil ali da gente iniciar uma carreira de fato em design ou bem estabelecida em uma área. E eu acabei cursando ali um técnico de processamento de dados, que era o nome da época, né? Hoje seria ali um sistema de informação, algo do tipo. E esse técnico, ele me abriu as portas para poder ensinar outras pessoas a trabalharem com tecnologia. Então, eu fui professora por muitos anos de tecnologia, tá? Aproximadamente 12 anos. Trabalhei desde ali de introdução à tecnologia ali, à informática, como a gente falava na época também, ali em 1996, até a gente chegar aí de fato, né, no que seria o começo do design aqui no Brasil para a web, né? Então a gente já tinha o pessoal ali que atuava como design gráfico e tal. Eu também atuei um pouquinho, mas mais como freelance nessa área. Gosto até hoje, sou da pessoa que gosta de pôr a mão na massa ali na parte do craft e tudo mais, né? Fazer alguns trabalhos que misturam tanto o manual quanto o digital, né? E sempre me chamou a atenção. Design, cor, forma e como que as pessoas interagem, né, com esses elementos, sejam eles fisicamente ou em telas. E bem no início da minha carreira ali, eu tive a oportunidade de cursar HTML, né? Aí a gente fala, nossa, HTML e design, mas HTML na programação, mais ou menos, né? A gente vai ali numa pegada de eu uso o HTML para codificar o que eu quero mostrar na tela para o meu cliente ali, para o meu usuário. Então, comecei praticamente no HTML, né?
E disso eu fui desenvolvendo novas habilidades e sendo muito autodidata, né? Como eu falei, no interior do estado de São Paulo, eu morava numa cidade bem pequenininha chamada Mineiros do Tietê, uma cidade de aproximadamente 8 mil habitantes. Então a gente não tem nem faculdade, curso técnico, você tem que ir para a cidade vizinha para estudar. Então eu ia para Jaú, que é a cidade mais próxima, fazia o meu curso técnico e após o técnico veio essa oportunidade de estar lecionando ali em escolas. Na época era o boom, né, de informática, eram as escolas de informática. E, enfim, lecionei em escolas conhecidas, tanto quanto escolas locais, por bastante tempo. E nessa trajetória de estar ali com os alunos no dia a dia e acompanhando, né, revistas, jornais, notícias, o surgimento da internet no Brasil, como ela começou a se expandir também, que foi ali em meados de 95, 96, eu falei, poxa, eu acho que tem aqui um caminho diferente para seguir, né? E aí eu comecei a conversar com os proprietários da escola onde eu dava aula, né? Que eram o Sandro e o Wagner, lá na época, uma escola do interior mesmo de Jaú, que é a HIS Informática, por acaso existe até hoje, tá? Bem bacana. E a gente foi conversando e falou assim, e se a gente criasse um curso de web designer, né? Ah, seria legal e tal, mas quem é que vai ser o professor desse curso? Como é que a gente vai fazer a grade e tal? E juntei um pouco da experiência que eu já tinha do meu técnico ali de informática, né, de tecnologia, com a minha paixão ali por ver formas, cores e ver a reação das pessoas, e comecei a estudar. E aí foram livros, artigos, o que eu encontrava, né? E o mais engraçado é que nessa época a gente ainda não sabia usar, acho que a internet tão bem quanto hoje, e também não tinha tanta informação assim disponível. E eu acabei fazendo algumas amizades via chat, né? Aí tinha os famosos chats lá, os bate-papos da época, e nessas amizades eu consegui materiais para estudar, né? Apostilas, alguns materiais em inglês, enfim. Na época, o que a gente tinha? A gente tinha um produto da Microsoft ali, que era o Front Page, que era bem chatinho de mexer, porque ele era bem limitado. E logo na sequência eu tive acesso ao pacote da Macromedia, né? Então, ó, bem lá atrás isso, né? Então, em 2003, aproximadamente, eu ajudei essa escola onde eu trabalhava a criar toda a grade de um curso de web designer, onde a gente tinha um curso profissionalizante, que as pessoas saíam dali para trabalhar, prontas para o mercado. Então, essa foi a ideia. Não ensinar só ferramenta, né? Ensinava ali, na época a gente já tinha Dreamweaver, era Flash, Fireworks, e a gente juntava com outros módulos da escola, que ela tinha Photoshop, Corel, Illustrator, enfim, para dar toda essa gama, né, de conhecimento para os alunos de ferramentas, e com isso a gente ia depois para as aulas de projeto, onde a gente tinha que levantar ali qual que era a dor do cliente, o que ele precisava resolver. Então, sempre com essa visão de resolver um problema. E isso vai te envolvendo cada vez mais, né? Eu falo que é uma paixão. Você vai se envolvendo, vai se apaixonando por aquilo, tanto no ensinar quanto no aprender junto com os seus próprios alunos. Então, acho que começou ali a minha carreira em design propriamente dita e se estende até os dias de hoje, né? Nossa, é muito legal quando eu troco com as pessoas que passam aqui pelo papo e a gente fala sobre a época da Macromedia ali, Flash, Dreamweaver, Fireworks, né? A trindade ali da Macromedia que a Adobe comprou depois. Dá de fato aqui aquela saudade, assim, de tipo, nossa, era tipo no começo, aprendendo, tudo novidade, assim, era gostoso, assim, por mais que era mais difícil se criar coisas, ter conteúdos na internet. Internet era difícil, pelo menos, igual você falou, pô, você morava numa cidade menor que a minha, que eu moro hoje, que é José Bonifácio, que tem quase 40 mil habitantes, né? Tipo, quase 4 vezes maior que a cidade que você morava ali, né? Que loucura, né? Também, né? Tipo, uma cidade pequenininha. E eu nem sabia o nome dessa cidade, assim, que você comentou, né? Aí você falou Jaú, eu já conheço, assim, então já fica mais fácil. E era essa correria, né? Pra tentar, onde você encontra informação, você gosta daquilo, mas não tem muita gente que te explica. Internet era mais escassa e mesmo assim você continuou.
E um ponto que eu queria também até que você falasse um pouquinho, né? Você até deu uma comentada, né? Nossa, mulher, 1996, trabalhando com internet, com informática. Como é que foi um pouco desse desafio, assim, pra você? Até pra gente comparar um pouco com como estamos hoje, como era lá em 96, sabe? Pra gente refletir sobre, tivemos mudanças, hoje tá bem melhor. Hoje ainda você enfrenta desafios semelhantes por ser mulher, por trabalhar com tecnologia. Como é que é isso hoje pra você, Kelly? Olha, eu vou voltar lá na época que eu fiz o técnico. Eu me lembro que eram aproximadamente, não vou saber o número exato agora, tá? Aproximadamente uns 40 alunos na sala. Nós éramos em 8 mulheres. Dessas 8 mulheres, apenas eu continuei na área de tecnologia. Então, assim, era bem escasso mesmo. Apesar do pessoal ter o interesse, porque era algo novo, algo que era a profissão do futuro, né? Era a forma como eles vendiam os cursos pra gente naquela época. Muitas pessoas ainda não tinham tido um contato de fato com um computador. E eu fui muito precoce nisso. Eu tive contato com o computador, eu tinha 11 anos de idade. Aquelas, eu não sei se quem vai lembrar aí, mas tinha umas escolas meio que itinerantes, que elas iam para cidades, ficavam por um tempo, você comprava o material e ganhava o curso. Então, assim, eu tive contato com umas coisas bem mais antigas, né? E eu falei assim, legal, gostei disso. E é isso que, quando eu fui ali pro meu técnico, né, logo após ali no colégio, eu falei assim, poxa, aí eu quero trabalhar com isso. Só que não fazia a menor ideia de quão seria difícil entrar no mercado de trabalho, sendo mulher ali em tecnologia. Pelo menos no interior, eram poucas empresas que trabalhavam com tecnologia. Você tinha setor público, no caso prefeituras, né, ali no interior que tinha, você teria ali algumas agências de publicidade, você tinha também a questão das escolas, né, de tecnologia. E eu passei por alguns processos seletivos que eu me decepcionei, porque eu tinha o conhecimento, eu fazia as provas, eu era muito boa no que eu estava fazendo, porém na hora que eu ia para a entrevista com a pessoa, né, o gestor olhava para mim, mulher, né, tipo assim, aquele peso, né, e você ficava assim, qual o problema, né, de eu ser mulher? Então, aí já começava a ser um papo, em vez de começar um papo técnico, era um papo, como é que você vai se sentir? Porque aqui é todo mundo homem, e etc., né? Então, perdia o sentido de uma entrevista, de fato. Eu acho que faltava profissionalismo das pessoas também, nessa época, e maturidade, para entender que não é porque você é mulher, homem, ou o que você quiser ser, que vai interferir na sua capacidade de resolver um problema, na sua capacidade ali de atuar profissionalmente. E aí, depois de algumas entrevistas ali um pouco frustrantes, eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava numa dessas escolas, né, de locais ali, por um acaso, numa aula de espanhol. O professor teve uma dificuldade, foi muito engraçado. O professor teve uma dificuldade que ele não sabia utilizar ali o kit multimídia, né? Era uma coisa recente, né, para as escolas de idiomas. Antes elas utilizavam fita cassete, né? Aí, de repente, o professor entra na sala, tem um desktop lá com CD para ele colocar para reproduzir, e ele meio que se perdeu ali. Aí eu falei para ele, posso te ajudar, professor? Ele, você sabe mexer nesse cara aqui? Vem aqui me ajudar. E aí eu fui ali, ajudei ele e tal, a iniciar a aula dele, coloquei tudo para rodar, e tinha ali na mesma sala, por coincidência, uma pessoa do comercial de uma dessas escolas que estavam iniciando na época lá no interior. E essa pessoa pediu meu telefone. No dia seguinte eu recebo uma ligação, olha, você quer participar de um processo seletivo com a gente? Você foi indicada aqui por uma funcionária nossa. E eu tipo assim, quero, né? Óbvio. Eu tinha acabado de me formar ali no técnico e fui, né? Só fui, sabe? Com a cara e com a coragem, vamos lá. E eu era a única mulher no processo seletivo. Eram vários homens ali. Dado a essa, acho que até como eu comentei, né, da minha própria turma, que se formaram, né? Foram poucas mulheres e só eu continuei. E aí,
você fala assim, poxa, hoje, como é que tá isso, né? Tem essa dificuldade por ser mulher e etc. Eu creio que hoje tá muito diferente. Tá? Eu não encontro mais nenhum processo onde falam, você é mulher, está na área de tecnologia. Não, é diferente hoje. Poxa, você é mulher, quantos anos você tem de tecnologia? Que bacana. Então, assim, vem para um outro viés, né? Assim como também eu vejo que não tem mais problema com idade. Né? Pelas minhas falas aqui, né? 96 está se formando no técnico, então eu não sou tão novinha, né? Eu brinco que eu sou da velha guarda. Então, assim, eu já tive em alguns casos problema, porque você passou dos 30, pra gente não interessa que o pessoal de design tem que ser um pessoal jovem e tal. E a juventude está na cabeça da gente, né? A idade é só um número, então eu creio que o que a gente sente, o que a gente pensa está na nossa cabeça, nosso modo de viver. Então eu vejo que mudou bastante, tá? Hoje em dia não enfrento nenhum tipo de problema desse. Até é engraçado porque alguns lugares estão incentivando mulheres aí para tecnologia, né? Então nós temos mentorias gratuitas. Eu mesma sou uma pessoa que quando as pessoas me procuram ali no LinkedIn, Kelly, eu gostaria de mudar de área, eu gostaria de fazer uma transição, eu estou começando nessa área, o que você me indica para estudar? Então você vê esse movimento sem distinção de sexo, sem distinção de idade, e isso é muito bom. Que bacana, né? Eu fico feliz, assim, da gente ver que, de fato, progredimos, pelo menos com essa questão, né? E cada vez mais a nossa esperança é que progrida ainda mais, né? E como é que foi pra você, assim, quando fez a transição pra liderança? Porque, querendo ou não, a gente vai trabalhando, você tem bastante anos de experiência. Esse momento acaba acontecendo de forma meio um pouco que natural. Mas a gente tem que fazer uma escolha. Como é que foi pra você, assim, fazer isso? Fazer essa escolha de, tô no momento que agora quero ir pra liderança. Ou realmente foi acidental, você tava lá no momento certo, na hora certa e aconteceu? Como é que foi pra você? Eu creio que é um movimento natural. Né? Como eu tenho muitos anos de vivência, principalmente, como eu comentei, 12 anos lecionando, você aprende a tratar pessoas, a tratar com pessoas, né? A ter uma inteligência emocional. Então você vai aprendendo com o passar dos anos e isso vai ficando contigo, vai levando junto. Mas foi interessante porque eu nunca me candidatei para uma vaga de liderança. Era aquela coisa, né? A gente tem lá a síndrome do impostor, né? E a gente fica assim, será que eu sou boa o suficiente para ser uma líder? Apesar de tantos anos de experiência, ter trabalhado em várias consultorias, projetos de grande porte, de pequeno porte, né? E aí você fica assim, tipo, não sei, né? Se realmente eu seria uma boa líder. Mas acabou mesmo sendo bem natural, mas não é um processo automático, né? Então, depois de muita... ser referenciada por ser técnica, né? Uma técnica que causava impacto ali no trabalho. E essa questão de você poder ampliar, ajudar outros designers a crescerem, a entregar valor em escala... Isso acho que eu nunca deixei de ter desde que eu fui professora, né? Então eu sempre trago comigo essa questão de compartilhar o conhecimento e óbvio que mesmo eu não tendo me candidatado para uma vaga, eu fui reconhecida, né? Eu fui indicada no caso ali, seria assim uma promoção, mas a gente sabe que não é bem uma promoção, uma troca, né? Que a gente faz ali de carreira. E eu fui indicada ali dentro do Grupo Casas Bahia, porque eu já atuava muito cross, eu já estava muito próximo dos líderes, dos gerentes, enfim, eu tinha um olhar mais estratégico, eu pensava de ponta a ponta, e aí, assim, foi essa coisa mais natural, fui indicada e resolvi aceitar o desafio. Comecei ali cobrindo as férias, né, vamos dizer assim, do meu líder, e gostei. A gente não teve problemas durante as férias. Ele foi foi duas, cobri 2 vezes as férias dele. Ele falou assim: você tá mais do que pronta e etc e tal. Pode sair de cima do muro e vambora. Eu acabei aceitando. E no começo eu falo que você tem que aprender um pouco a deixar de lado o papel
seu de ser a melhor designer, né, do grupo ali, da sala ou da squad, começar a ser a melhor em construir um time. Que legal, Kelly, que você foi indicada. E quando você foi indicada e aceitou, né, igual o seu líder da época falou pra você sair de cima do muro, você sentiu algum tipo de medo, assim, de falar, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? E se você sentiu algum tipo de medo, o que você fez pra superar esse medo, assim? Eu creio que todo mundo tem medo de algo novo, né? E é natural do ser humano. Então eu também tive os meus medos ali. Eu acho que o primeiro que passou pela minha cabeça foi a questão de agora eu tenho que avaliar pessoas, eu tenho que dar feedback, eu tenho que desligar pessoas. Então, são os medos, né? Porque você fala assim, e o contratar pessoas? Contratar pessoas, como eu passei por muita consultoria, eu sempre ajudei na contratação, na parte técnica, mas essa transição, e eu tinha que perder aquela identidade de designer do dia a dia, né? Se distanciar um pouco daquela prática, né? Que eu amo ali, que é estar no dia a dia, mas aí tem o receio também de você não conseguir corresponder a expectativas como líder, e você vai superando como? Se cercando de boas mentorias. Eu falo que eu tive a sorte de fazer essa transição dentro do Grupo Casas Bahia, porque eu tive muito ali apoio, tanto do meu líder, que era um líder de design, outros líderes ali também me apoiaram, GPMs, né, o pessoal de produto, próprio pessoal ali, que são os diretores, né, das jornadas ali dentro, sempre me deram apoio, eu sempre tive muita abertura. Creio que pela minha forma de fazer amizade com todo mundo e tratar todo mundo como igual, eu tive essa abertura mais fácil. Então, eu sempre tinha assim, olha, Kelly, aqui você pode melhorar nesse ponto. Isso aqui que você está fazendo tá ótimo. Então, você já começa ali a perceber que você não tem todas as respostas, mas você tem experiência. Se você tem empatia e treina a sua escuta, isso já era um ótimo começo para superar todos os medos que você tinha. Pô, que bacana, Kelly. E nem sempre todas as pessoas que estão, às vezes, num cargo de sênior, né, vão ter uma liderança que talvez enxerga da forma clara, como a pessoa gestora da sua época ali enxergou e falou, você tá pronta. Às vezes nem sempre vai ter uma pessoa ali que vai te falar isso, né? A gente sabe que tem vários tipos de cenário. Dado isso, como que você enxerga, assim, que uma pessoa sênior pode observar nela mesmo, na carreira dela, que ela meio que tá pronta, assim? Claro que… acho que ninguém vai estar pronto 100%, né? Eu acho que, a gente vai aprendendo muita coisa durante essa caminhada também de liderança. Mas tem um mínimo ali que… entende, assim, como a pessoa gestora da sua época, ela entendeu que, ela tá preparada para assumir essa responsabilidade e aprendendo conforme ela for fazendo. Porque muitas coisas a gente aprende fazendo. Tem como só a gente… a pessoa tá pronta e… cara, tá pronta em um determinado nível que aí ela vai aprendendo, né? A gente, como você falou, acaba que não é bem uma promoção, né? Uma troca de carreira. Porque quando você vai para a parte de liderança, você começa como um líder júnior. Você volta a ser júnior, porque você tá no começo de gestão, que é bem diferente dos outros papéis que existem ali, né? Das outras responsabilidades. Então, na sua visão, o que essa pessoa sênior ela pode observar nela, dela se sentir assim, eu acho que eu tô pronto para assumir uma responsa aqui relacionada com liderança? Bom, eu acho que tem alguns sinais que começam a ficar mais claros pra gente, né? Você começa a pensar mais no todo do que nas suas entregas individuais. Eu acho que esse é o primeiro sinal. Você para de se preocupar com aquela entrega dentro daquela squad, dentro daquele projeto, e você começa a pensar, poxa, como isso aqui vai impactar a empresa? Como que isso aqui vai impactar o meu cliente lá na ponta, né? Então você começa a se preocupar também com o crescimento das pessoas que estão em volta de você, com o crescimento do time que está ali. Como é que você pode compartilhar mais conhecimento para que as pessoas vão subindo ali a régua delas, né? Para acompanhar o seu pensamento. Então, quando você faz isso, você acaba se envolvendo em decisões mais estratégicas dentro da empresa e não apenas operacionais. E aí, acho que outro sinal que é bem importante, quando você se frustra por falha de comunicação, né? Quando você fica lá, pé da vida, poxa, isso aqui, se tivesse sido comunicado melhor, se tivesse sido falado mais claro, né?
para a gente teria tido aqui um melhor resultado, né? Do que quando você se preocupa com um erro de layout, por exemplo. Então você começa a ter essa transição meio que natural, você começa a se preocupar. Poxa, a comunicação tem que ser clara, ela tem que trazer ali de fato que a gente vai trabalhar. E quando tem um errinho no layout, você fala, pô, isso aqui corrige, é técnico. É um débito técnico, a gente corrige. Então, a importância das coisas começam a mudar dentro da sua cabeça. E isso já vai te mostrar que você está com um olhar mais na liderança. Seja ela uma liderança técnica mesmo, né, os especialistas ali, os specs, ou uma liderança de gestão de pessoas. Você já começa a ter esses sinais ali de equilíbrio. E teve algo que você imaginava que no papel de liderança seria de um jeito, e ao começar a atuar como líder, você assustou, assim, teve um choque, falou, eu pensava que era assim e é assado, olha que loucura, assim, teve alguma coisa, assim, específico? Eu acho que tem muitas coisas, né, que chocam a gente quando a gente muda, apesar de eu estar muito próxima já dos gestores, você colocar na sua cabeça que o resultado não depende de você, e sim do seu time, é uma virada de chave que não é tão rápida. No começo ali eu ficava, poxa, mas podia ir por esse caminho. Não, mas eu já desenhei esse outro. E você tem que entender que esse outro caminho, apesar de ser diferente do teu pensamento, ainda assim é excelente. Então você vai se chocando com as suas ideias, com a sua forma de pensar, com a forma de pensar das outras pessoas, e você tem que aprender ali a lidar, a confiar no seu time, a delegar, que não é fácil nessa transição, porque tem hora que você fala assim, se eu pegar isso aqui para fazer, eu faço rápido, né? Aí eu vou passar para alguém fazer que às vezes ainda nunca fez aquela atividade, né? Vamos pegar o caso de um júnior que está começando. Poxa, e agora, né? Eu poderia acelerar, mas aí você tem que lembrar, não, eu estou no papel de gestão, de liderança, eu tenho que ensinar para que a pessoa consiga evoluir, né? E aí você tem que aceitar os caminhos que as outras pessoas escolhem também. E eu creio que choque a gente tem vários, né? Acho que o pior deles é quando você precisa desligar uma pessoa, né? Quando você está falando de orçamento dentro da empresa e você não vai desligar a pessoa porque ela não é boa o suficiente. É porque você não tem orçamento para manter. E aí você fala assim, procura de todas as formas, como eu posso mudar isso? E você vê que você está de mãos atadas. Porque você não é dono do orçamento, né? E tem uma equipe na empresa que é dona do orçamento. Então, muitas vezes isso dói lá no coração, porque você fala, poxa, eu vou perder uma pessoa tão boa, né? Eu queria que ela continuasse com a gente e tal. Então, isso eu acho que é sempre meio traumático, né? Você ter que desligar alguém ali. Então, é um pouco diferente do que a gente imagina. Chega lá, manda embora. A gente só vai, né, desligar a pessoa por eficiência, né? Por má eficiência ou por comportamento. Não, gente. Acho que o mais difícil é desligar por falta de orçamento ou porque a empresa está mudando, está olhando para outras frentes, outras áreas, está se reestruturando. O mercado financeiro, o mercado está diferente, né? E a gente tem que ir se adaptando. E aí você tem que jogar conforme o jogo da empresa. Aí o jogo não é teu, né? Você é um jogador da empresa ali, você tem que executar o que está sendo pedido. E mesmo também quando, pelo menos na minha visão, né? Quando vai desligar uma pessoa da empresa, que é por performance também, né? Porque a pessoa às vezes ali não tá mandando tão bem. Eu também sempre reflito assim, cara, o quanto de fato também eu consegui apoiar essa pessoa para que ela se desenvolvesse, sabe? Sempre tem também uma leve autocobrança de tipo, cara, eu fiz o suficiente da minha parte para ajudar de fato essa pessoa, porque às vezes eu coloquei ela para fazer e executar tarefas que faziam sentido
onde ela mandava super bem de fato, né? Foram prazos adequados, sabe? Entender todo um cenário ali para que também eu não me sinta depois culpado, assim, também, sabe? De olhar e falar, meu, a pessoa realmente também, eu coloquei no lugar certo, coloquei com habilidades que faziam sentido para ela, que ela mandava bem, porém realmente ela não estava no bom momento dela e não conseguiu realmente se desenvolver. E não só numa atividade, né? Olhar o todo, assim, não olhar só uma foto, olhar um filme e fazer uma análise mais profunda ali. Eu gosto de fazer isso também para não, como eu falei, não me sentir culpado depois de, como liderança, eu tenho uma responsabilidade de ensinar, né? De ajudar, de colaborar para que essa pessoa ela também se desenvolva. Se eu fiz isso e mesmo assim ela não se desenvolveu, claro que tem a responsabilidade da pessoa também correr atrás daquilo que ela quer para a carreira dela. Mas como o meu papel de liderança, eu gosto também sempre de refletir sobre isso. Então, independente, já fiz alguns desligamentos ao longo dessa jornada minha de liderança. Eu tô nisso desde 2020. Então, a gente tá gravando esse episódio em 2025, né? Pra quem estiver ouvindo aí no futuro. Então, já tem 5 aninhos que eu tô nessa caminhada. Tem muita coisa ainda pra aprender, mas isso eu coloco como um aprendizado, assim, de fato, sabe? De sempre refletir, olhar e se ainda não foi feito aquilo, buscar de alguma forma, se for possível, não fazer o desligamento da pessoa e trabalhar em cima para que realmente, claro que num período ali, né, deixar a pessoa às vezes mandando super mal durante 3, 4 anos numa empresa, né? Isso não é factível. Mas durante um período curto ali, acompanhando aquela pessoa bem de perto, analisando, colocando ela nos lugares certos para ela atuar, para buscar reverter o cenário dela, para que ela consiga continuar na empresa. Mas teve situações que, infelizmente, mesmo fazendo essas ações, a pessoa às vezes não consegue, e aí, infelizmente, a gente tem que fazer o desligamento, e mesmo assim também ainda é um pouco ruim, né? Porque a gente sabe que isso tem um impacto ali na vida da pessoa, a família que ela tem e etc. Mas ao longo da jornada assim, eu fui aprendendo a como fazer essa reflexão para de fato ficar mais tranquilo e ter um peso a menos com relação a essa questão de desligamento e contratação também, né? Porque passa várias pessoas, né? Currículos, e você faz entrevista e também reflete, essa entrevista também tô fazendo da forma correta? Será que eu tô realmente, como se fosse uma aposta, né? Apostando na pessoa correta que passou aqui na entrevista pra gente contratar, né? Então, são vários desafios, assim, que a gente tem no dia a dia como liderança. Acho que você trouxe um ponto muito importante, né? Do papel do líder. Essa questão da gente estar ali olhando, sendo bem atento, né? Se a gente está fazendo o nosso papel ali, né? Tá colocando a pessoa de fato onde faz sentido. Eu tenho um pouco menos de tempo, né, na liderança do que o Luan aqui. Eu entrei para ele, vão fazer 3 anos em agosto, então estou, né, 2 anos e pouquinho atuando aí como líder, mas já passei também por esses pontos de ter que analisar, de ter que sentar ali com a pessoa, ver se eu conseguia desenvolver a pessoa, se ela tinha interesse, né? E é muito dolorido quando você percebe uma falta de interesse da pessoa se desenvolver, ou você percebe que não é aquilo que a pessoa tem de melhor para dar. Talvez ela em outra área ou até em um outro contexto, porque dentro das empresas a gente tem muitos contextos, né? Pego ali o exemplo de onde eu trabalho hoje, a gente tem de back-office, tem logística, tem sistemas internos ali que vão auxiliar todo o front, né, dos nossos clientes, app, site, e-commerce. E às vezes a pessoa se daria melhor lá no e-commerce do que aqui num back-office, por exemplo. E aí, como é que eu faço, né? Eu estou percebendo isso. Então, eu sempre tento também conversar com os outros líderes da empresa, verificar, olha, tem como a gente fazer uma transição? E eu falo que eu sou exemplo de transição dentro da empresa, porque eu cheguei nas Casas Bahia em 2020, né, ali em meio à pandemia, como uma PJ, né, de consultoria, fui internalizada, depois ali recebi esse convite ali para assumir uma liderança, e nesse meio tempo eu passei por várias jornadas lá dentro, onde fazia mais sentido para o meu papel. Então as pessoas foram me reconhecendo também e me colocando onde fazia mais sentido. Então eu me cobro muito disso. Se eu tive esse auxílio, eu também tenho que dar esse auxílio. E se eu não tive, eu tenho que aprender como eu faço para dar esse auxílio.
Perfeito, Kelly. E no dia a dia ali, como liderança, a gente tem que tomar muitas decisões, né? Tem que, cara, tomar decisões relacionadas com o produto, motivar o time mesmo, às vezes quando o time não tá tão engajado por conta de algum ponto em específico, entender de design, entender de pessoas, entender dos produtos. E aí dentro desse, todo esse bolo, assim, essa sopa, né, de informação ali, na sua visão, quais habilidades você considera essencial para quem está liderando um time de design, assim, que você olha e você fala, olha, dado todo esse contexto, né, essas decisões e etc., você entende que essas habilidades aqui é o que faz sentido, assim, para uma pessoa. O mínimo, né? Lógico que cada contexto vai ter que ter talvez algum outro tipo de habilidade, mas como se fosse o mínimo ali que uma pessoa precisa ter para conseguir, pelo menos, trafegar de uma forma mais suave ali como uma pessoa líder. Eu creio que quando a gente fala de habilidade, as soft skills, elas têm que sobressair para uma pessoa de liderança. Então, é crucial que ela tenha uma escuta ativa, que ela tenha empatia, que ela saiba realmente se colocar no lugar do outro. Não é todo mundo que acorda conseguindo dar o seu 100% e a gente tem que entender esse momento de cada pessoa. Você precisa ter uma visão mais estratégica, ter uma habilidade ali de conectar o design ao negócio. Como é que você mostra esse valor do design para o negócio? Com melhoria de processos, com agendas de cocriação e tudo mais. Então, você tem que ter essa visão estratégica, essa habilidade de conectar o seu time com o time de negócio. Clareza na comunicação também é muito importante, que é um dos itens que eu já citei lá no início, né? A gente precisa de uma boa comunicação e quanto mais clara for a sua comunicação, melhor você vai se sair ali. Gestão de conflitos, né, gente? Nem tudo é flores. A gente tem ali, às vezes, conflito entre pessoas da equipe, vamos pôr assim, dos próprios designers, pode acontecer. Eu tenho opinião A, você tem opinião B. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente vê muito isso em agenda de critique, né? Monta ali uma cerimônia, faz um critique, aí de repente começa, não, mas eu iria por esse lado. E cada um com os seus argumentos, e aí a gente tem que entender ali e gerenciar isso para equalizar esses conflitos e deixarem de ser conflitos. E tem a questão do conflito entre áreas, né? Você vai pegar ali o pessoal de produto, às vezes eles querem entregar, vamos entregar rápido, vamos entregar uma coisinha aqui e tal. Nem todo produto dá para você fazer um MVP pequeno. E aí, como é que você concilia isso? Porque se eu fizer o que o PM está pedindo, eu vou entrar em conflito com o negócio. Se eu fizer tudo que o negócio está pedindo, eu vou entrar em conflito com as estratégias da empresa, com o PM. Então, gerenciar conflitos é uma coisa que você precisa estar disposto a fazer, né? Gerenciar conflitos entre devs e designers, sempre vai ter aquele que vai falar, eu não preciso desse cara, eu faço sozinho, eu faço tudo. E na realidade ele precisa, né? Depois ele vai chegar no momento que ele vai reconhecer. Então você tem que ali blindar o teu time e falar assim, deixa que a parte do conflito eu faço. Por quê? No dia a dia, o seu time vai estar com aquela pessoa, né, trabalhando. Ele vai estar com o PM, ele vai estar com o dev, ele vai estar com a área de negócio. Então ali ele tem que estar num ambiente tranquilo. E a parte dos conflitos me traz que eu dou um jeito. Eu vou ser, entre aspas aqui, a chata, eu que vou lá resolver, né? A questão de autoconhecimento, você conhecer seus limites, você conhecer os limites do seu time, você conhecer a si mesmo como pessoa, né? E o quanto você pode contribuir como pessoa, não só como profissional. Né? Lembrando que todos somos pessoas trabalhando, né? E isso é importante. Acho que de todos esses que eu falei, tem mais um aí que eu gosto muito, muito, mais uma habilidade, que é a capacidade de inspirar e desenvolver pessoas. Né? Você tem que ser a inspiração de alguém. Né? Quando você passa ali essa inspiração, você fala, poxa, eu tenho uma habilidade aqui para liderança, né? Eu estou inspirando aquela pessoa a trabalhar melhor, a ser o melhor profissional, a aprender mais, a ter uma inteligência emocional melhor. Então você começa a inspirar ela com o teu comportamento
e você começa a desenvolvê-la profissionalmente, e aí você vai até para o lado das hard skills, né? Olha, você precisa melhorar aqui, então vamos desenvolver uma skill de pesquisa, vamos desenvolver aqui em você uma skill de UI, porque a gente sabe hoje que o mercado tem essas nuances. Em determinadas situações a gente vai ter que utilizar mais uma skill do que outra, e às vezes você fica destreinado. Então, como é que você desenvolve essas pessoas? Então, essa capacidade de inspirar e desenvolver, eu acho que é bem essencial aí pra gente. E além do ponto que você tinha comentado anteriormente sobre fazer desligamento, né, que é uma parada difícil, sim, entre tantas outras situações difíceis que a gente tem no dia a dia, né, do nosso trabalho, como pessoas que estão num papel de liderança, teve alguma situação mais difícil, assim, que você já passou com o papel de líder? Eu creio que a questão desse ponto de vista organizacional e do desligamento é a situação mais difícil que a gente tem, né, que eu comentei ali atrás, porque você precisa ter muita responsabilidade. Imagina, você tem um time inteiro e alguém chega para você e fala assim, olha, do ponto de vista organizacional, nós precisamos reduzir o orçamento e você vai ter que escolher uma pessoa do seu time para ser desligada. Então, eu falo que assim, você precisa de coragem, de humanidade. Esse processo faz a gente aprender muito sobre responsabilidade e respeito, né? Como também você comentou, a gente tem que ser ali humano, tem que entender a vida da pessoa. E eu creio que essa é a parte, assim, de situações mais difíceis mesmo de lidar ali na liderança. Eu brinco que contratar, eu não sei se é porque eu passei muito tempo em consultoria e eu já tinha essa habilidade de conversar com as pessoas e entender se fazia sentido o perfil daquela pessoa para aquilo que eu precisava fazer esse match. Então, foi muito natural. Eu não tenho dificuldades em fazer contratações. E contratações assertivas, né? Sempre tive isso ali muito aflorado. E no dia a dia ali, acho que, se a gente pegar mais um outro ponto que é difícil você enfrentar como líder, é quando você tem ali interesses de negócio e interesses de tech sem um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Não está se entrando num acordo, e aquela gestão de conflito que eu falei lá fica às vezes um pouco difícil, a mediação ela é complicada, mas você não pode desistir. Você tem que, a gente brinca aqui, vai comendo pelas beiradas, vai conversando, vai tomar um café com a pessoa, toma um café com outra pessoa, vai entendendo o ponto de vista de cada um e entende como você pode conectar melhor essas pessoas. Mas é bem desafiador quando você tem aí essas divergências entre a área de tecnologia e a área de negócio. A gente sabe que tem coisas legais e tem esses desafios que a gente tá trocando aqui, né? Dado que tem esse monte de desafio também, apesar das coisas muito bacanas que tem quando a gente tá num papel de liderança, o que te motiva hoje, Kelly? Tipo, seguir com a parte de liderança, assim, de trabalhar com esse papel? O que te brilha os olhos, assim, fala, putz, é isso. Até pra quem tá nos ouvindo, falar, poxa, eu tenho esse mesmo sonho, assim, então acho que faz sentido também pra mim, que tô em momento de escolha, de transição, experimentar ali como que é ter um papel de liderança. Olha, eu acho que quando você vê pessoas que você tá liderando se transformando, é algo que você não consegue explicar. É uma felicidade, é gratidão, é um misto de sensações que você tem. Você fala, poxa, essa pessoa entrou como júnior aqui comigo, ela tá saindo como pleno, ela tá saindo como sênior, né? Então, você vê um designer ali que estava inseguro, ele acaba se tornando uma referência. Então, esse tipo de desafio, de vivência, faz com que você acredite que você está no caminho certo, né? Que você está fazendo bem o teu papel. Você vê ali alguém do time conquistar uma promoção. Hoje em dia a gente sabe que o mercado está um pouquinho complicado aí para liberar as promoções, mas a gente luta junto, defende a pessoa. Então você vai com garra ali, poxa, essa pessoa entregou esse valor, esse outro para a empresa, né? Como é que eu faço para levar essa pessoa a uma promoção ou a um mérito que seja?
seja, né? Um outro ponto é quando um projeto em que o time acredita que vai gerar um impacto real, né? Ele realmente gera esse impacto. É aquele momento que te enche de orgulho. Eu creio que a liderança ela vai permitindo a gente a multiplicar o impacto, a construir ambiente onde as pessoas possam fazer o seu melhor. E isso é o que me move todos os dias. Muito legal, Kelly. Obrigado aí pelo papo, pela troca. Foi incrível pra mim. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também gostou bastante. E antes da gente encerrar, deixa aí as suas redes sociais, contatos. Quem quiser trocar uma ideia com você aí online, pegar uma mentoria. Mulheres que querem dicas específicas, né, pra carreira na tecnologia relacionada por ser uma pessoa mulher. Então, eu acho que seria uma troca legal, assim. Não sei se você troca, assim, com as pessoas, né, sobre isso. Se dá mentoria também. Então, fica à vontade pra divulgar. O espaço é seu. E se você tá morando em São Paulo agora, né, capital? Isso, tô em São Paulo já faz um tempo, né? Até esqueci de comentar lá atrás. Eu vim para São Paulo em 2009 e aqui que minha carreira deslanchou mais, né? Então eu parei de lecionar e comecei a trabalhar de fato no dia a dia com design aqui em São Paulo. E aí foram muitos e muitos projetos. Em questão de rede social, pessoal, é o meu LinkedIn, Kelly Pincelli. Tá? E também, se alguém precisar aí de um contato mais urgente para uma dúvida, para uma mentoria, vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é o 11 99 417 7007, tá? Então são os canais oficiais que eu utilizo ali para falar de design. As outras redes sociais, elas são bem pessoais, né? Não tem ali um foco de design. Estou aqui à disposição para quem quiser aprender, quem quiser conversar. Adoro bater um papo aí com o pessoal, com a comunidade de design, trocar ideias. Quem quiser trocar ideias sobre IA também, né? Tem bastante gente aí, como é que eu faço para usar IA hoje, etc. Eu digo que eu já sou uma pessoa que já comecei a usar IA lá em 2017. Então, é uma coisa que meio natural aqui. Então, não fiquem com medo, tá? É só mais uma ferramenta pra gente usar no dia a dia. E é isso, fica aí à disposição para quem quiser entrar em contato. Perfeito, Kelly. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e tá trocando essa ideia aqui incrível com a gente. Tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo, como eu falei, curtiu também. Então, deixa aí o seu like, ativa as notificações, pega o link desse episódio, compartilha aí pelas redes sociais. Se compartilhar lá no LinkedIn, lembra de me marcar lá, Lua Matheus, lembra de marcar a Kelly também e coloca lá a sua opinião, o que você achou desse episódio, qual foi o ponto da troca que a gente fez aqui, eu e a Kelly, que mais te marcou. Então coloca lá que vai ser muito legal saber a sua opinião, né, estender aí essa conversa aí pelas redes sociais. E se você está ouvindo também pelo Spotify, você pode deixar um comentário aqui também na plataforma, porque eu sempre vou dando os likes aí pra galera que vai deixando os comentários no Spotify também. Se você quiser também me assistir em outro canal, a gente tem também eu e meu amigo David Art, um canal que chama Semiose Podcast, que tem lá no YouTube, você pode colocar lá e vão ter conversas incríveis como essa também por lá no canal. É Semiose Podcast. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.